Oi, precioso. São os únicos homens permitidos, né? No congresso de mulheres, são os pitocos aqui. É engraçado, porque foi pela primeira vez que eu fui para um congresso de mulheres sem quebrar o protocolo. Só com mulher, porque sempre tinha algum homem comigo, seja na barriga, ou seja me acompanhando às vezes. Eu sempre quebrava o protocolo. Dessa vez, eu vim com uma menina, muito diferente. Alguma mãe de menino, assim, de mais de um, de dois, que depois teve uma menina e falou: gente, o que aconteceu? Tô virando mulher tudo de novo. Ela tá puxando, porque afinal depois de 3 homens, o negócio, né? Às vezes cristaliza um pouquinho. Mas a Kayla, ela veio como uma surpresa pra gente mesmo. Eu estava falando, no ano passado eu falava pro meu marido: meu amor, eu acho que a gente ainda não terminou. Ora, para você ouvir do Senhor, que a gente vai ter mais um. Porque eu deixo meu marido tomar todas as decisões da casa, porque ele é o cabeça, né? Mas eu oro, porque mulher inteligente é assim, ela não fala, ela ora. E aí eu falava: meu amor, eu acho que a gente não terminou da barriga, ora. Eu não quero que a gente decida não ter um outro neném por causa de medo, de cansaço, seja o que for. Vamos orar. E eu lembro que a última vez que eu falei isso para ele, eu falei: por favor, coloque em oração. Realmente leva ao Senhor. Ele: tá bom. A gente estava com uma criança de 7 ou 8 meses, o Beni. E aí, eu orei, e aí eu esperando o Senhor falar com ele. Daí no mês seguinte, Deus falou com ele, mas de uma forma um pouquinho assim questionável. Eu engravidei. Aí eu falei: ops. Mas eu falei para meu marido: eu prometo que não foi um golpe de barriga. Eu estava esperando. É que Deus, ele driblou mesmo a gente, mudou ali as contas todas. E aí veio a Kayla. E a Kayla, ela veio para trazer realmente algo novo para a nossa vida. Porque eu creio que cada filho traz algo novo para uma família. É uma pessoa que, na verdade, não é nem meu filho, né? É o filho de Deus, que Ele confiou a mim. E quando a gente engravidou da Kayla, foi aquele susto. Eu estava assim, pulando de alegria, mas pensando: gente, eu mal pari o outro, já estou grávida do próximo. Mas acabei de saber de uma história de uma que nasceu em janeiro e a outra em dezembro, não foi? Da bispo que estava compartilhando lá em cima, foi alguma coisa, nasceram no mesmo ano. Eu falei: olha, aí você é mais guerreira que eu mesmo, né? Mas Deus estava fazendo algo. E a gente não sabia o que ia acontecer. Era tudo muito novo, porque de repente, né, eu falei: poxa, já foi meio que assim, não foi milagre, mas foi um quase. E aí, eu engravidei, eu falei: só falta ser uma menina, né? Mas eu não sei fazer menina, deve ser um homem. Aí o meu marido, 2 dias antes de sair o exame de sangue, porque eu falei: nessa eu faço um exame de sangue, porque eu já fiz 3 homens, eu preciso saber. Meu marido fala assim: eu sei o que está na tua barriga. Ele voltou da cozinha, ele falou: eu tive um déjà vu. Eu falei: meu amor, crente não tem déjà vu. Crente tem visão. Aí ele: não foi uma visão, foi um déjà vu. Eu falei: meu amor, uma déjà vu é uma coisa que aconteceu, que você acha que está acontecendo de novo, só por causa de uma pane no sistema cerebral, que manda mensagem 2 vezes. Isso é passado. Se você sabe o que está na minha barriga, você está falando sobre o futuro. Ele: eu vi uma menina na nossa família no futuro. Mas é um déjà vu. Eu falei: meu amor, de novo, isso não é um déjà vu, mas tudo bem. Só que quando ele falou isso, eu falei: se ele assumiu, é porque deve ser uma menina mesmo. Deu 2 dias, saiu o resultado, era uma menina. Mas eu falei: não, mulher de pouca fé. Eu falei: vou fazer outro exame. Fiz um outro exame. Quando eu estou prestes a abrir, eu olhei e falei: gente, é menina. Mas eu ainda não acreditei. Aí eu fiz o primeiro ultrassom, eu falei: meu Deus, é menina mesmo. Só que eu ainda duvidei. Daí na hora que ela nasceu, eu falei: menina, que minha menina mesmo? Era. E veio a Kayla para bagunçar, mudar todo o nosso sistema de casa, tudo que a gente entendia. Ela é muito sensível, eu pego ela torta, ela faz... Eu falo: gente, meus filhos eu carregava pelo braço assim, sabe? E eles estavam... Menino. Mas o que eu estou falando isso? Porque a Kayla, ela veio para mudar tudo. E quando eu estava grávida da Kayla, tinham outras amigas grávidas ao mesmo tempo. E elas todas estavam para depois de mim. E aí... eu estava grávida da Kayla. Daí aqui era para o fim de janeiro, teve filho. Aí eu falei: não, tudo bem. Daí aqui era para o meio de janeiro, teve filho. Aí eu falei: não, você está zoando. Daí a outra teve filho também. Eu falei: gente, como assim? Eu era a primeira para ter filho, eu estava primeiro na fila. Vocês vieram depois, não pode. E eu comecei a me questionar, porque toda mulher que está grávida acha que está atrasada, não é não?
São as 40 semanas, mas a gente acha que com 37 semanas a gente já está atrasado na hora de parir. Falei, não, já passou. Não passou, porque na verdade é geralmente 41 semanas e meia. Mas depois a gente entra nisso, né? E aí eu estava lá e eu assim, eu tô grávida ainda, a galera tá parindo e eu ainda tô grávida, e eu continuo grávida, e aí virou o ano, eu falei, não, a Kayla era para nascer dia 2, e nada. Daí no dia 31, eu comecei a ter contração, eu falei, agora ela vem, porque com os outros foi assim, eu comecei a ter contração e eles nasceram. Eu nunca tive contração falsa, então ela vem. No dia seguinte, nada. Aí eu falei, Senhor, deixa eu te lembrar uma coisa. Com o Zac foi assim, com o Coa foi assim, com o Beni foi assim, você lembra? Só para te lembrar, que vai fazer igual de novo nessa, sabe? Começa a contração, ela vem. Aí, nada. Daí chegou no dia 2, eu comecei a ter contração, falei, agora ela vem, arrumei as malas, falei, meu amor, amanhã ela tá aqui. Aí eu acordei no dia 3 e nada. Aí eu fui no dia 3 para o hospital, a mulher descolou a membrana, ela falou, amanhã eu te vejo, essa garota vai nascer. Aí eu falei, yes, no dia do Zac, porque o Zac faz aniversário dia 4 de janeiro. E aí eu cheguei no dia 4 de janeiro e nada. Aí eu cheguei no dia 5 de janeiro e nada. E aí eu falei, Deus, acho que você esqueceu, deixa eu te lembrar de novo, porque na Bíblia eu vejo, né, que Deus se lembrou. Vou tentar lembrar Ele. Deus, lembra? Foi assim, foi assado, vai ser de novo, desse jeitinho. Ela não pode atrasar, porque todos eles nasceram com 40 semanas, ela é a quarta, me disseram que na quarta vem antes. E ela não vinha. E aí, eu lembro que eu comecei a ficar meio frustrada, daí eu falei, mas eu entreguei do Beni. O Beni eu estava tentando controlar. E aí eu tive um momento bem pentecostal, bem avivada. Eu comecei a entregar para o Senhor todo o meu controle, sabe? Aquele momento que a gente tem, comecei a escrever no papel. Escrevi, eu entrego isso, eu confesso e eu entrego. Picotei o papel, rasguei tudo. Fui lá para fora, taquei num balde, taquei fogo, porque eu sou bem pentecostal. Eu queimo toda a minha tentativa de controle. Eu entreguei para o Senhor. Tive um momento de oração, ele veio no dia seguinte. Eu falei, Senhor, eu estou entregando tudo, eu entrego tudo de novo, só que eu não fui tão pentecostal, acho que talvez esteja aí o problema. Eu só entreguei. Aí ela não vinha, aí eu falei, vou pôr as crianças para orar, porque a oração pura, a oração inocente, ela vai chegar. Ora para sua irmã nascer, vai. E a garota não vinha, e eu falava, eu estou atrasada. A Kayla está atrasada, eu estou atrasada, está tudo atrasado, porque ela não vem, ela não quer vir, o que está acontecendo? E aí eu lembro que a gente decidiu, eu falei, Zac, que dia que você, pergunta para Jesus, vê se você ouve dele, porque eu não estou ouvindo, que dia que ela vem? Aí ele falou, em fevereiro. Eu falei, não, fevereiro não, é janeiro. Aí ele, tá bom. Falei, pergunta para Jesus. Falei, tipo, dia 5, dia 6, dia 7. Aí ele, dia 8, mamãe. Aí eu não. Falei, tá bom, mas dia 8 é bom, né? Dia 7 é a perfeição, dia 8 novos começos. Glória a Deus, dia 8, acho que é um bom dia para ela nascer. Aí ela não vinha, e ela não vinha, e ela não vinha, não dava sinal, a garota estava alta, nada mudava. Aí a gente falou, vamos induzir então. Tá bom, vamos. Fomos para o hospital induzir. E aí começou a indução e nada. Eu comecei a sentir as contrações, mas eu não tinha dor, porque eu não sei se você é da mesma personalidade que eu, mas quando não tem dor parece que não tem nada acontecendo, né? Não, você não é assim? Sabe quando você põe um aparelho e aí você fala, doutor, deixa eu te ensinar, tem algo errado, porque o meu dente não está doendo. Se ele não está doendo, ele não está se movendo. Eu falei isso para o meu dentista lá em 2015. Ele falou, Júnia, para, isso é mania de gente que tem que tudo ter dor. Está acontecendo, só que você não está vendo. Tá bom, doutor. E aí eu falei assim, não está acontecendo nada. Tem contração, mas não acontece nada. Daí eu fiz isso aqui no culto anterior, quando estava contando essa história. Elas me zoaram, mas eu acho que eu vou fazer de novo, porque eu sou bem gráfica. Eu estava lá, né, eu puxando o pano, e eu falando, vem, Kayla. Porque na indução, você acha que induziu e pronto, você fica deitado? Não, você tem que fazer exercício, não me contaram antes. Eu fiquei 6 horas, aqui ó, induzindo, andando, andando com a bola aqui ó, sério. Aí o meu marido se divertindo, ele, deixa eu fazer essa aí é legal, deixa eu ver se eu consigo. Eu falei, gente, ele se divertindo, eu tentando, eu falei, meu amor, vai tomar um café, essa garota não vê, ela está atrasada.
vai lá fora. Ele, não, eu fico aqui com você. Deu meia hora, eu falei, acho que eu vou embora, vou passear. Eu falei, isso, vai passear, meu amor, chama alguém, vai tomar um café, vai passear com os meninos. Se acontecer alguma coisa, a gente te liga, você volta. E aí estou eu lá com a minha doula, com a minha parteira, e eu lá só no agachamento. Porque eu vi que eu fiquei a minha gravidez inteira. Daí isso eu vou fazer de novo, porque eles riram também. Mas eu fiquei a gravidez inteira. Eu prometo que eu ficava assim, ó. Vem, Kayla, vem, Kayla, vem, Kayla. Se alguém postar isso aqui, eu vou atrás de você. Só tô falando. A garota não vinha. Eu tentei todos os métodos. Quando eu digo todos, eu tentei todos. Todos que você procurar na internet e falar, Júnior, será que você tentou esse? Tentei. Tudo que tinha lá. Eu não aguentava mais comer tâmara. Eu não aguentava mais fazer exercício. Eu não aguentava mais me esforçar. Eu falei, essa garota não quer sair. Está chegando 41 semanas. 41 semanas no Brasil, ninguém pode mais parir, porque eles têm que tirar o neném da nossa barriga. Eles não deixam, eles têm medo, ficam ansiosos, ficam com medo. Tarará, tarará, tarará. Eu falei, eu tenho que tirar essa garota. Ela tem que vir, porque ela tem que nascer naturalmente. Porque eu gosto que a criança nasça no tempo dela, né? E aí... Gosto, né? Bastante, vocês estão vendo. Quando a gente se contradiz no púlpito. Queria que ela nascesse no meu tempo. Que o tempo dela fosse o meu, entendeu? Porque a gente não vive assim, né, na vida. Nada na nossa vida a gente quer que seja do nosso tempo. Nada na nossa vida, especialmente como mulheres, a gente quer controlar. A gente nasceu com um drive, assim, específico para ser mãe. E para ser mãe, a gente tem que controlar o horário dos nossos filhos. Se tomou banho, se lavou direito, se cortou a unha, se comeu. É tudo aquilo. Só que tem uma hora que aquilo passa da linha. E a gente quer controlar tudo. Eu quero controlar o dia que o Senhor vai fazer o sopro de vida dele na minha vida. O tempo é uma coisa muito interessante. Ele é intangível. Você não consegue agarrar o tempo. Você não consegue pegar no tempo. Ele é um conceito que é um pouco difícil da gente, como ser humano, entender. E eu estava naquela luta ali, tentando fazer o negócio acontecer, e a Kayla não vinha, e aí a indução, e ela não vinha, e foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de indução, e eu aqui, conversando e trocando ideia. Eu no chuveiro assim com a minha doula, não, porque não sei o que lá, e parararará, e ela não vinha. Senhor, quanto tempo tem? Quanto tempo que eu vou ficar aqui? E aí eu lembro que deu 7h30 da noite, começou 1h30 da tarde. E aí eu virei para minha doula, que é uma pastora também, uma grande amiga minha. Eu falei, Ju, ela não vem no dia que o Zac ouviu, né? Porque era dia 8. Ela falou, ai, Ju, né? Não sei. Quem sabe? Ela estava tentando ser tão boazinha comigo para não me... Quem sabe? Eu falei, mas são 7h30 da noite, já não dá tempo dela vir. Deus começou a falar muito comigo a respeito de tempo. Porque a gente tenta controlar o tempo. Porque a gente não entende o que o tempo é. E a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é, o que é tempo para você? Como que você tem a concepção da ideia do que é o tempo na sua vida? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que tempo não é. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão de time is money, my friend. Tempo é dinheiro, meu amigo. Vocês já ouviram isso? Primeira coisa que a gente precisa entender é que tempo não é dinheiro. Porque se nós reduzíssemos tempo, que é um dom de Deus, a um simples negócio que é o dinheiro, a gente estaria desvalorizando esse dom que Ele colocou na nossa mão. Se a gente reduzisse, a gente estaria diminuindo muito. E deixa eu te falar uma outra coisa. Se você iguala tempo a dinheiro, você está colocando o tempo como um senhor na sua vida. E a palavra diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. E aí a gente não consegue entender por que hoje em dia a gente tem tanta falta de tempo. Porque na verdade, em vez do tempo estar a nosso serviço, nós estamos a serviço dele. A gente está sempre correndo atrás do tempo que não tem suficiente. A gente está sempre correndo atrás do relógio que está passando rápido demais. A gente está sempre falando, eu não tenho tempo, aqui eu não tenho tempo, aqui eu não tenho tempo. Só que a gente tem o mesmo tanto de tempo que Abraão teve. A gente tem o mesmo tanto de tempo que os nossos avós e bisavós tiveram. E eles não reclamavam de falta de tempo. Eles não tinham máquina de lavar louça e eles não reclamavam de falta de tempo.
Eles não tinham máquina de lavar roupa e eles não reclamavam de falta de tempo. E deixa eu ser mais específico, eles lavavam fralda na mão e eles não reclamavam de falta de tempo. Por que eu e você temos tanta falta de tempo? Para mim tudo começa aqui, ó. Quando a gente não tem o entendimento do que aquilo é, a gente não consegue lidar bem com aquilo. E aí o que acontece? A gente fica escravo daquilo, ou a gente tenta controlar aquilo. Porque se foge daquilo que eu consigo conceber com a minha cabeça, eu preciso tomar controle. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso, com o meu próprio braço, mexer no negócio e fazer a garota vir, e fazer a promessa acontecer. E aquela oração que eu tenho orado há tantos anos, eu vou fazer acontecer com as minhas próprias forças. Existe uma grande diferença da gente obedecer a Deus e da gente tentar fazer com as nossas próprias forças. Sara não podia ter entregado a sua serva para que a promessa do Senhor viesse a acontecer. Ela tentou fazer com a sua própria força, sendo que ela só tinha que fazer a coisa certa. Ela só tinha que se deitar com seu marido e acreditar no impossível para acontecer. Mas às vezes a gente não tem o discernimento daquilo e a gente tenta fazer, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou tentar aqui dar uma voltinha, o meu jeitinho brasileiro, fazer acontecer. E só o que o Senhor está falando é, não controla, entrega e simplesmente obedeça. Coloca a tua fé na tua obediência para que você venha ver o impossível acontecer. Para que você venha ver o improvável acontecer. Para que em um só momento aquilo que tantos anos demorou aconteça. O que é tempo para você? Salmos 90. Você não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho, só ouve. Salmos 90 fala o seguinte. Eu vou ler o versículo 1, 2, o 4 e o 12, tá? Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Deus não mede o tempo por 24 horas, Ele mede o tempo de eternidade em eternidade. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E no versículo 12 finaliza o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Tempo é um dom que Deus nos dá para que nós possamos escrever história com Ele. Tempo é o dom que Deus te entrega para você viver aqui nessa terra em função dEle, servindo a Ele. E tempo é legado. Porque essa passagem aqui fala sobre geração em geração e de eternidade em eternidade. O que nós fazemos com o nosso tempo rendido ao Senhor toca a eternidade. E é muito lindo porque fala: ensina-me então, Senhor, a contar os meus dias, para que o meu coração alcance a sabedoria, para que eu tenha um coração tão sábio que consiga viver cada dia de acordo com o dia que o Senhor contou já para mim, porque todos os teus dias já estão contados por Deus. Você não vai ter um dia menos e você não vai ter um dia mais. Você vai ter os dias suficientes para fazer o que Ele te chama a fazer aqui na terra. Mas eu não sei você, eu muitas vezes olho para a minha vida e eu falo: eu estou atrasada. Eu com 4 filhos, eu não posso às vezes fazer muitas coisas que mulheres sem filhos ou com poucos filhos fazem. E às vezes eu penso: ai, elas vão conseguir chegar mais longe. Talvez eu não chegue lá. E eu aprendi uma lição. Que mesmo que você não esteja vendo nada, Deus está fazendo tudo. E quando você, especialmente nessa questão de filhos, se você é uma mulher que fala: Senhor, eu não vou pensar quantos filhos eu quero ter, meu marido não vai pensar quantos filhos ele quer ter, eu não vou deixar o mamão dizer quantos filhos eu vou ter, e eu não vou deixar medo dizer quantos filhos eu vou ter. Pai, quantos filhos o Senhor quer nos dar? Os filhos que Ele te der, com cada um vem a capacidade para você cuidar deles, e com cada um vem a capacidade para você continuar fazendo a obra de Deus.
mesmo com eles, porque eles não são um peso para você, eles são um impulso na sua vida. Só que o impulso de Deus é um pouquinho diferente do que esse mundo. O impulso de Deus é para trás, para trás, para trás, para trás, até que chegue a hora ele faz e você é arremessada. E é por isso que eu estou falando sobre o entendimento de tempo. Porque o tempo para o cristão não é o tempo para a pessoa que está no mundo. O tempo que nós temos é um tempo muito diferente. Nós vivemos num cronos. É o tempo que nós conseguimos contar. É o tempo que não volta atrás. Mas nós servimos a um Deus que vive num kairos. Ele não vive no tempo que a gente vive. Ele não se retém às nossas 24 horas no dia. Como que você está contando os seus dias? Como que você está vivendo cada dia que já foi contado para você? Como que você tem realmente dedicado a tua vida na sua vida cotidiana? Sabe, pessoas bem-sucedidas, Craig Rochelle, daquele aplicativo YouVersion, a igreja dele se chama Life Church, ele fala uma frase muito boa. Ele fala que pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente aquilo que as pessoas outras fazem ocasionalmente. Pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente aquilo que as outras fazem ocasionalmente. Não existe um milagre que é uau. Não, é simplesmente todo dia você obedecendo a Deus. Você obedecendo a Deus. Porque eu aprendi que eu não poderia controlar nada. Eu não poderia controlar a hora de chegada de uma pessoa. Eu não posso controlar o que os meus filhos vão fazer e viver. Eu não posso controlar o que o meu marido pensa. Eu não posso controlar o que os outros pensam. A única coisa que eu posso fazer na minha vida é viver uma vida totalmente rendida aos pés da cruz. Uma vida de uma obediência radical diária ao Senhor. Uma vida de fidelidade. Uma vida de lealdade ao meu Deus. Uma vida consagrada a Ele. Uma vida embasada na palavra, não em opinião pública. Todos os dias da minha vida, o que eu posso fazer não é controlar. É entregar e confiar. E a gente começou esse culto aqui falando, liberando essas palavras de conhecimento para cura. E algumas pessoas foram curadas, outras ainda vão ser. E não tem a ver comigo, não tem a ver com as Brunas. Tem a ver com o Deus que nós servimos. E esse Deus, ele está louco para fazer algo na minha vida e na sua vida. Ele está louco para irromper dentro da sua vida com o sobrenatural. Mas a gente precisa ter um shift na nossa cabeça do que é tempo. O que é tempo para você. Para você entender o que o tempo é, você precisa realmente entrar numa revelação do Senhor acerca do tempo. Só que para você também conseguir contar os seus dias, a partir do momento que você entende o que é tempo, você precisa saber por que você está viva. E aí, a pastora Júnia está aqui falando para você, por que você não poderia simplesmente morrer hoje? 1º de maio, 5 da tarde, eu perguntando aqui sobre morte. Mas sabe, a morte ela mexe com a gente. Graças a Deus que para nós a morte é o início de algo novo. Mas ela mexe com a gente. E eu quero te perguntar, por que você, que sabe que é salva, glória a Deus, né? Se você não tem certeza da sua salvação, nós vamos orar por você aqui no fim. Mas você sabe que é salva, você sabe que você tem a vida eterna. Eu lembro que em funeral, vira e mexe, as pessoas falavam, nossa, aquele funeral ali está alegre demais. Porque a minha família, ela celebra um pouco em funeral. Por quê? Porque nós sabemos que existe algo muito melhor depois. Pode doer momentaneamente, mas a alegria do que está por vir, levanta. E eu fico assim, glória a Deus que eu tenho uma esperança ainda. Mas eu fico pensando, se nós salvas aqui, amando Jesus, por que a gente não pode simplesmente morrer hoje? A gente estaria muito melhor, você concorda comigo? A gente estaria na eternidade com o nosso Senhor no céu, só festejando com Ele. Não há dor, não há doença, não há nada de ruim, é perfeito. Mas Ele te colocou aqui, hoje, nesse congresso de mulheres, por um motivo específico. Será que você entende por que você está viva hoje? A gente só vai conseguir contar os nossos dias de acordo com a forma como eles já foram contados por Deus, se nós tivermos a revelação do porquê nós estamos aqui. Por que eu estou viva, Senhor?
Para exaltar o nome de Deus? Glória a Deus. Para glorificar o nome dele? Glória a Deus. Mas existe um motivo específico para você estar viva hoje em 2023. Todo mundo conhece a história de Esther, e eu vou ler para vocês rapidinho. No capítulo 4, versículo 14, começa: pois, isso é Mardoqueu falando para ela, ou Mordecai, dependendo da sua tradução: se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Você e sua família morrerão. Ele fala o seguinte: se você ficar calada nessa hora, nesse momento, no dia 1º de maio de 2023, não é que não vai ter libertação, vai ter de outra parte, mas você vai deixar passar de você? Quem sabe, Esther, quem sabe, talvez não tenha sido para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther está num momento ali que ela olha e fala assim: não, cara, eu estou aqui, mas assim, acho que não tem nada para fazer aqui não. É só porque eu tinha que ganhar o concurso e ser mais bonita e ficar aqui do lado do rei. Eu quero te propor uma coisa: Esther não era mais bonita para ser rainha. Na verdade, o que eu quero te falar é que ela era a mais bonita, porque ela precisava ser a mais bonita, para que ela viesse ganhar aquele concurso e se tornar a rainha. Então não é que ela se tornou rainha porque ela era mais bonita. Deus fez ela a mais bela de todas para que ela chegasse a ser rainha. Tem coisas que aconteceram na sua vida que você fica pensando: ah não, isso só aconteceu. Não, presta atenção. Deus, Ele te desenhou de uma forma perfeita, e Ele colocou uma coisa específica em você, porque Ele sabia que isso precisava te posicionar como rainha em algum momento da vida. Agora, o povo foi liberto porque Esther era bonita? Não. Ela virou rainha porque ela era bonita. Ponto. A mais bonita de todas. Mas a beleza dela não era suficiente para libertar o povo. Esther tinha um único motivo para ser a mais bela de todas: era para poder estar naquele momento. E quem sabe não foi para um tempo como este. Mas aí, alguns versículos mais para frente, Esther, ela entendeu a sua missão, e acontece o seguinte, no versículo 15: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Presta atenção, Esther estava lá, ela ficou ali naqueles óleos essenciais, banhada durante meses, tentando pegar o cheiro, se preparando para ir para aquele concurso, para ganhar o concurso, para virar rainha. E aí de repente, acabou? É isso? Não. Ela era daquele jeito, se preparou daquele jeito para ser uma rainha, para que então ela pudesse entrar na brecha para o povo dela. Ela entendeu, nesse momento aqui, deu um shift, deu um clique na cabeça dela, e ela falou: foi para um tempo como esse, e vai vir livramento de outra pessoa, mas eu não vou deixar passar de mim. Mardoqueu vai avisar todo mundo para jejuar e orar. A gente vai jejuar e orar daqui, e eu vou entrar lá, e se eu tiver que morrer, que eu morra, mas não vai passar de mim o chamado de Deus. A gente às vezes não entende o que o tempo é. E porque a gente não entende o que o tempo é, a gente não consegue contar o nosso tempo. A gente não consegue contar os nossos dias. Mas no momento que a revelação específica do porquê você está viva hoje é te pegar, você vai falar: se eu tiver que morrer, eu morro, mas não passa de mim. Manda todo mundo jejuar e eu vou para lá. Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar que o livramento venha de qualquer outra pessoa que não seja eu, porque ele primeiro tem que vir de mim, não vai passar. É uma obsessão divina pelo chamado específico que Deus tem para você. Sabe, Esther entendeu, ela falou assim: a minha vida inteira foi para esse momento, a minha vida inteira me preparou para isso, e se eu morrer, eu vou morrer, não importa, porque eu entendi que isso é o que pode transformar a realidade do meu povo. Eu não estou vendo lá na frente, porque ela não sabia o que ia acontecer a partir desse livramento, mas ela entendeu a necessidade que ela tinha de abraçar o seu propósito, de abraçar a missão que o Senhor tinha colocado para ela. Sabe, a gente precisa ser obcecado tanto pela presença de Deus, quanto
pela missão que Ele tem para nós. Jesus, quando Ele vai ascender aos céus, Ele não vira e fala para eles o seguinte: eu vou, mas vocês agora fiquem juntos, reunidos, cantando Kumbaya, adorando, parados, sem fazer nada e só esperando minha volta. Ele fala o seguinte: esperem até que desça poder dos altos, até que vocês venham ser revestidos da capacidade de fazerem o que eu chamo vocês para fazer, porque vocês vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Então eu olho e eu falo assim: Deus nos chama para uma intimidade, mas a intimidade não tem um fim nela só. Não é que você vai ser só íntimo de Deus para você, e que você vai ser um crente que recebe e não faz nada com aquilo. Não, Deus, Ele quer você, porque Ele ama você e Ele morreu por você. E se fosse só você, já teria valido a pena. Mas começa em você. A salvação é só o começo daquilo que Ele vai fazer. E existe uma fala muito grande hoje por aí sobre o meu propósito, a minha identidade, o meu chamado. Vocês já ouviram? Vou descobrir o meu propósito, vou descobrir a minha identidade. É interessante, mas eu quero te propor que talvez isso esteja um pouquinho distorcido, porque o propósito, ele não é teu, é do teu Deus. A identidade, ela não é tua, é Ele que te dá. O chamado é de quem chama, e não é você que chama Ele, é Ele que te chama. Então, em vez da gente ficar pensando: Senhor, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu posso, é o que o Senhor fala, o que o Senhor diz, o que o Senhor instrui, o que a tua palavra diz, a sua vontade. E, Senhor, qual que é o seu chamado para a minha vida? O que o Senhor quer fazer através de mim? Eu quero, como Esther está naquele momento, alguém venha falar para mim: quem sabe não foi para um tempo como esse que você está rainha? Você não nasceu bonita por nada. Você nasceu bonita por um propósito. Você nasceu de um jeito específico por um propósito. Ele te leva até isso, para que então você possa ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Não era normal que Esther entrasse na presença do rei e ele simplesmente recebesse ela. Ele poderia mandar ela morrer. Mas ela entendeu: eu preciso que o sobrenatural rompa. Eu estou entendendo e eu estou contando os meus dias. Eu preciso viver de uma forma diferente, porque eu não quero perder aquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Porque quando Ele começa a salvação em você, ela vai impactar nações. Amém? Ela vai impactar as próximas gerações. O que começa em você é realmente só o começo. E quando Deus te dá uma promessa, Ele te dá uma visão, Ele te dá uma palavra profética, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre o plano dEle se cumprir através da sua vida. É sobre a realidade celestial invadir a sua realidade terrena. É sobre você render os seus dias a Deus. Então é assim: o Senhor me deu uma promessa. Uau, glória a Deus, você vai pregar para nações? Essa é a promessa? Não, a promessa é que se você se dispuser a pregar pelas nações do jeito que Deus quiser que você pregue, pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas, pessoas serão restauradas, famílias serão restauradas, nações serão salvas. Eu olho e falo: não tem a ver comigo, não tem a ver comigo, porque o evangelho, ele não é juniocêntrico, ele não é egocêntrico, ele é cristocêntrico. A cruz foi o maior evento da humanidade, que mudou e transformou a humanidade. Não só do jeito que a gente conhece espiritual, mas a cruz dividiu o calendário global. A vinda de Jesus e Ele ter morrido na cruz e ressuscitado fez com que houvesse um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então isso me diz que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Então, Pai, se Jesus só fazia o que o Pai fazia, me fala o que o Senhor está fazendo, o que eu quero fazer. Pai, se Jesus só operava quando o Senhor mandava, me fala onde o Senhor está operando, o que eu quero operar também. E quando Jesus ascendeu, Ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Imponham as mãos sobre os enfermos. Tudo são verbos ativos, ou seja, glória a Deus por causa de oração, glória a Deus por você ficar no seu secreto, glória a Deus pela tua vida íntima que você precisa, não negligencie o secreto, mas só começa aí. Esse é o seu lugar de reabastecimento, para que então você possa ir para outro lugar e fazer aquilo que Ele te chama a fazer. Porque eu não vou imaginar
Eu não consigo imaginar Jesus Cristo na cruz pensando, é só por isso. Não, eu vou morrer para que outros sejam alcançados. Eu vou morrer para que os meus filhos preguem para os outros que serão meus filhos, para que outros sejam meus filhos. Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele veio como único e subiu como primeiro. Se Ele é o primeiro, eu quero trazer o quanto mais depois dEle. Então eu entendo, Senhor, o que é tempo? Por que eu estou viva? Porque eu quero viver os meus dias contando bem eles, para que eu possa render o meu cronos a Deus. Você pode ficar de pé comigo? Deus, Ele é perfeito em todas as coisas. Deus, Ele nunca errou em nada e nunca vai errar. Não existe sombra de mudança, não existe sombra de erro no nosso Deus. E Ele colocou para mim e para você 24 horas no dia. Ele colocou para mim e para você 365 dias num ano. Ele te deu um cronos. E assim como estava acontecendo com a Kayla, que no meu cronos nada acontecia, em um só momento as coisas podem acontecer. O que nós precisamos é render o nosso cronos a Deus, submetê-lo a Deus, para que Ele possa invadi-lo com o seu kairos. Existem coisas que nós tentamos com as nossas forças por anos, por dias, por horas, por meses, seja quanto tempo for. No momento que nós rendemos e falamos, Senhor, abre só uma brecha no céu, abre só para invadir aqui a terra. Pai, eu só preciso de uma oportunidade para eu, como Esther, me posicionar naquela fenda e eu ver a realidade celestial invadindo. Senhor, eu todos os dias vou viver o meu crono de uma forma tão cirúrgica, que eu não vou permitir, eu não vou gastar o meu tempo com aquilo que eu não devo gastar. Jesus tinha oportunidades de continuar em diversas cidades, orando, impondo as mãos sobre os enfermos, trazendo libertação. Mas o que ele falava? É necessário que eu vá para a próxima cidade pregar o evangelho. É necessário que eu continue, porque o Pai me manda ir. Eu não vou ser movido por nenhuma boa oportunidade. Eu não vou ser movido por nenhuma necessidade. Eu vou ser movido pelo propósito. Pensem o que pensar de mim. Eu sou tão obcecado com o propósito de Deus para fazer através da minha vida, que eu não vou perder tempo com as coisas boas. O pior inimigo do excelente não é o ruim, o podre, o negativo. O pior inimigo do excelente é o bom o suficiente. Essa é uma boa oportunidade. Eu tenho oportunidade aqui, eu tenho oportunidade ali, eu tenho oportunidade ali. Deus não quer que você tenha boas oportunidades, Ele quer que você seja cirúrgico e só faça aquilo que Ele te manda fazer. Porque quando o Senhor te dá uma palavra, presta atenção, haja luz, houve luz. Porque em toda a palavra de Deus existe tudo que é necessário para que ela venha acontecer. Se Deus te dá uma palavra, ela é como uma semente, só o que você precisa fazer é regar. Mas tudo o que é necessário para ela acontecer está dentro daquela semente. A gente sabe que não se pode contar, que pode se contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas não se pode contar quantas maçãs existem dentro de uma semente. Existe toda a capacidade necessária, sobrenatural, para você cumprir com o chamado de Deus para a sua vida. Porque o chamado não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas nós precisamos ter a revelação do que é tempo. Tempo é dom, tempo é legado, tempo é eternidade nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender que o nosso cronos é rendido ao kairos dele, para uma invasão dele. Sabe, o nosso Deus é um Deus que escolheu limitar o seu poder ilimitado às nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que seja feito aqui na terra assim como acontece no céu. Ou seja, a minha oração permite uma invasão celestial. Ele pode fazer o que for, quando for, mas Ele escolhe operar através das nossas orações. Isso significa que Ele confia em você. Ele confia que você tem o que é necessário para fazer o que Ele te chama a fazer. Ele não ia te entregar algo que você não conseguiria, porque Ele colocou dentro de você o Espírito dEle para te capacitar para todas as coisas.
Será que a gente pode viver os nossos dias contando de uma forma que eu falo: Senhor, eu não quero uma boa oportunidade, eu não quero só viver a minha vida correndo de oportunidade em oportunidade, eu quero um propósito que me mova todos os dias. Eu quero entender por que eu sou uma médica, eu quero entender por que eu sou uma professora, eu quero entender por que eu sou uma pastora, eu quero entender por que eu sou uma eterna estudante, eu quero entender por que eu trabalho onde eu trabalho, porque não é possível que um Deus tão grandioso te deixaria trabalhando em qualquer trabalho se não fosse para honrar, exaltar, glorificar o nome dele. Para finalizar, quando eu estava com a Kayla, deu 7:30 da noite e eles falaram, a médica falou: vamos tentar dar uma dosezinha a mais para ela, da ocitocina, para ver se pega o trabalho de parto, porque não está funcionando. E aquilo que não tinha acontecido por 6 horas, porque na verdade, não é que não está acontecendo. Quando você não vê Deus fazendo alguma coisa, confia que Ele está sempre fazendo, porque Ele está sempre operando algo. Isso me faz lembrar de Daniel e no seu jejum de 21 dias, quando o anjo chega e ele fala, vou parafrasear: desculpa aí, é que eu tive um BO lá nas regiões celestiais e eu estava em luta, mas o jejum liberou e agora eu estou aqui, eu vou trazer o que tem que trazer. Às vezes a gente não sabe, mas está acontecendo uma guerra nas regiões celestiais, por causa do teu joelho no chão, por causa das tuas lágrimas, por causa das tuas orações. Só que aí às vezes a gente acha assim, não está acontecendo nada, então no dia 20 eu vou parar de orar e jejuar, e eu vou desistir. Só que Deus está falando: continua, continua. Existe uma guerra que você não está vendo. Lembra aquela dor? Aquele meu médico estava certo, porque o meu dente começou a se mexer e eu não sentia dor. Não é que eu não estou vendo, não é que eu não estou sentindo e não está acontecendo. Deus está sempre fazendo algo. E aí depois que aquele remédio pegou na minha veia, em 25 minutos a Kayla nasceu. Ela veio ao mundo de uma forma que eu não podia imaginar, e eu ainda estava tentando controlar, falando: não, ela não está chegando, não é possível. Sabe por quê? Quando Deus quer alguma coisa, Ele faz em 25 minutos o que Ele não podia fazer, o que você não conseguia fazer em 25 anos. A minha experiência com a Kayla me fez ver o tempo de uma forma muito diferente, porque eu não posso controlar, eu não posso tentar fazer acontecer, eu não posso, nem com a minha boa cidadania, nem com o meu bom cristianismo, fazer com que o sobrenatural aconteça. Só o que eu posso fazer é obedecer. E sabe, acho que às vezes a gente como pastor, ou há muito tempo na igreja, a gente acha que a gente tem a fórmula certa, e aí Deus vai agir de novo daquela mesma fórmula, e a gente já sabe fazer acontecer um negócio, e Deus está falando: no meu reino você não é mãe, no meu reino você não é pastora, no meu reino você não é advogada, no meu reino você é filha. Se posiciona como filha, porque no momento que você posiciona como filha, o Pai provê para você. Um filho não tem falta de nada. Um filho não tem falta de nada. Presta atenção, você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. Você é sempre aceita na presença do Pai. Você é sempre amada, não importa o que. Incondicionalmente, você vai ser sempre suprida, e você estará sempre segura nas asas de Deus. Às vezes a gente precisa voltar um pouco mais para essa condição de filho e filha, porque é nessa condição que a gente encontra o conforto, que a gente encontra o abraço, que a gente encontra a mão guiando a nossa mão. É nessa condição que a gente encontra a carteira do Pai, comprando aquilo que a gente precisa, bancando aquilo que Ele falou que a gente ia ter. Sabe, quando Deus te dá um sonho sobre alguma coisa que é muito grande para você, você tem que começar a glorificar a Ele. Começa a rodopiar, que nem um helicóptero mesmo. Sabe por quê? Se é impossível para você, significa que não é impossível para Ele, porque para Ele nada é impossível. E se Ele te chama para algo impossível, significa que Ele está te chamando para algo da estatura dEle e não da tua. Quando você consegue fazer o propósito de Deus na sua vida com as tuas forças, não é o propósito de Deus. Se você depende de um romper sobrenatural, esse é o propósito de Deus para você. Se Deus te prometeu algo impossível, é hora de você começar a arrumar as suas malas e se preparar para voar naquilo que Ele está te prometendo.
Mas lembre-se, não é sobre você e não é sobre mim. Não é a sua promessa, a minha promessa. Senhor, o que é que vai acontecer através disso? Quais nações serão abençoadas através dessa promessa? Que a minha semente venha abençoar as nações. Senhor, eu consagro os meus filhos para que eles venham ser bênção, porque o Senhor me deu a Kaila, mas a Kaila não era a minha promessa. É o que Deus ia fazer através da vida dela, através da minha vida, através do meu sim, do seu sim. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Senhor, nós te amamos, nós te honramos e te glorificamos. Nós rendemos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos viver os nossos dias contando-os de forma sábia, para que todo o nosso tempo venha a ser rendido ao seu tempo, à invasão do seu Kairos, Senhor. Nós não queremos viver de acordo com o Cronos, nós queremos viver de acordo com o teu Kairos. Pai, nessa tarde eu clamo em nome de Jesus Cristo, abre uma fenda nos céus e desce, e faz acontecer aquilo que não aconteceu por tantos anos. Pai, em nome de Jesus, rompe na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus nós clamamos para que tudo aquilo que nós temos orado, que nós temos pedido, que nós temos crido, venha acontecer. Porque não é sobre a nossa vida e a nossa promessa, é sobre o seu grande plano nessa terra, qual nós temos a honra de servir. Senhor, nós estamos aqui a seu serviço, nós estamos aqui para a tua honra e glória. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Usa-nos, Espírito Santo, como instrumento nessa terra. Nós simplesmente nos rendemos a ti, entregamos os nossos dias a ti e falamos: faz de novo, faz acontecer, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração viva de uma forma sábia e nós possamos, Senhor, expandir o teu reino, glorificar o teu nome, para que almas e mais almas venham te conhecer, venham ser salvas, e para que nações venham ser alcançadas. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Se puder dar uma salva de palmas ao Senhor.